Produzir material de EAD, listas de exercícios melhores, identificar as dificuldades, mapear essas dificuldades em listas de exercício, tudo isso. Tá? Nós produzimos, isso é uma coisa que eu gostaria de dizer que eu não falei, no nosso relatório tem objetivos, competências e planos de aulas. Tá? Nós entregamos já objetivos, competências e planos de aula de cada uma das aulas, de cada uma das disciplinas, tudo mais. Só para terminar, duas coisas que o Luciano falou e eu concordo com ele. O BCIT, acho que uma discussão mais profunda do BCIT deveria ser que o BCIT fosse bem menor do que ele é. Eu acho que o BCIT deveria ser muito parecido com o BCIT da Unifesp. Um ano de BCIT. Sabe? Mas para fazer um ano do BCIT, todos nós temos que concordar em ceder. Ou nós todos concordamos em ceder e fazemos o BCIT minimal, que eu acho que vai ser muito mais interessante para os alunos, ou nós adotamos esse modelo mais completo do BCIT e nós resolvemos. Se nós vamos dar alguma coisa, que nós façamos bem feito. Para fazer mal feito é o pior que poderia. Só entender. É um curso superior em um ano. Não, o manifesto muito. A quantidade de disciplinas obrigatórias se concentra em um ano. Você tem muito mais opção limitada. Mas é um título superior. Superior. É o BCT. Os outros BCT são todos minimais. O BCT da UFABC é o único BCT que é inflado em conteúdo, todos os outros BCT são menores em conteúdo. Essa é uma discussão que eu defendo que os outros concertos de técnica, é minha discussão. Se nós não vamos fazer a parte obrigatória do BCT, todos os BCTs têm 3 anos de duração. A parte de disciplinas obrigatórias dos outros BCTs é menor, muito menor do que o nosso. Eu acho esse modelo melhor do que o nosso. Mas para fazer essa discussão, todo mundo tem que ceder. Nós temos que deixar da matemática uma matéria, da 2 de informação uma matéria, 2 da física duas matérias. Tem que fazer um julgamento. Eu acho isso muito melhor, mas a gente não vai conseguir fazer agora. Se nós não conseguimos fazer agora, que a gente faça bem feito. A última coisa é a briga de carga horária é uma briga histórica para a gente. Nós, desde a reforma passada, nós brigamos. Essa carga horária é insuficiente. Faz 4 anos que nós estamos brigando. Essa carga horária é insuficiente. Nós estamos 4 anos no CONCEP, na CG, repetindo. Essa carga horária é insuficiente. Nós podemos perder aqui. Nós vamos continuar repetindo. Essa carga horária é insuficiente. Eu vou falar. Então, porque na verdade eu estava na discussão. Tem duas coisas. Reforma em relação ao BCT. Eu não sei exatamente como isso vai ser da diferença. Quando a FABC foi criada, isso é um dado histórico que pouca gente sabe. A gente teve o privilégio de começar a analisar de zero. Muitos federais tiraram leis, que é uma proposta totalmente diferente da organização. Totalmente diferente. Por quê? Porque já se sabia que era muito difícil de fazer um bacharelado interdisciplinar numa universidade que existisse. Não existia uma chance muito grande. Eu fui fazer a apresentação do BCT, apanhei muito, porque as pessoas achavam que era superficial. Inclusive, eu não conheço isso, aqui eu não conheço. Só que o BCT nosso não tem nada a ver com esse movimento de PIs que teve no país, que chama, inclusive, de Universidade Nova, puxado pelo professor Omar, a professora Federal na Bahia, é um outro movimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as comparações individuais. Muito cuidado. Eu não sei qual é a diferença. Só acho muito, algumas pessoas. A UFABC são professores daqui que saíram. As pessoas daqui que não acompanharam, que na verdade não são BCT, às vezes são PIs. Em relação ao é verdade. A matemática sempre achou que são marginais, sempre achou que são marginais. E durante 4 anos eu falei assim, agora, eu ainda não entendi porque a matemática não propôs soluções alternativas, como, por exemplo, opção militar. A questão é, eu nem acho que eu vou entrar no método se deve ou não aumentar. O que eu gostaria de relembrar o tempo todo é essa revisão que se propôs a fazer no escopo do pesquisa. Minha opinião, embasada, que a gente ficou muito tempo sem discutir muitas coisas. Não dá para fazer nessa revisão o que não foi feito durante 6 anos. Certo? Então, quando começou, o Éder tinha claro em todos os trechos. A gente não vai fazer isso agora. Se isso é importante, eu não estou nem para o método do leite. Até acredito que seja. Mas não vai ser nesse escopo, porque tem muitos outros problemas que a gente tem que ver. Muitas emendas, muitas disciplinas que estão realmente no fazendo com o projeto dirigido, tem muita coisa para ser feita. Então a gente falou, não é esse o momento. Tem muitas outras disciplinas que poderiam ser importantes. Né? Pode ser que no futuro se faça isso. Hoje o que a gente precisa, efetivamente, é consolidar o que está sendo feito. Eu acho assim, não sei se ficou claro para todo mundo. Por exemplo, nas matemáticas, o grupo construidor base matemáticas foi feito para a TOCA.
entra no deve ou não. Isso mudou ao longo da universidade de César, sem ninguém saber, praticamente. Quando eu digo ninguém, é um conceito. Então, hoje a gente tem emendas que a gente nem conhece, a universidade não conhece institucionalmente o seu currículo e não pratica. Tá certo? Então, eu acho que tem alternativas a isso, opções limitadas nós vamos dever. Essa é que eu espero que não seja uma discussão do PCD, eu espero que, com todas as condições, que a discussão volte a fazer pauta dessa universidade, como está sendo agora. Não pode ser depositado em 3 meses, como todo mundo falou. Essa discussão tem que ser amadurecida com todo mundo. E eu acho que, sinceramente, vocês têm que apresentar um plano B. Porque talvez nesse momento o colegiado todo do CP não vai. Nós temos plano B. O plano B é tirar FMV. Esse plano B foi votado. Nós temos um plano. A gente teve um problema na plenária, uma plenária da filosofia, e eu gostaria só de chamar a atenção aqui. As plenárias são fundamentais, porque elas entendem. Né? Jamais eu vou entrar no mérito do debate. Mas o que vai discutir aqui é a plenária do DCT. Quem vai decidir é a plenária do DCT. Nós, por exemplo, não fizemos articulação com nenhum curso de pós-DCT, porque se a gente tirar a FPV, a gente tem que mexer em todas as entidades. Esse não é o escopo dessa discussão. Mas esse é o plano B. Você pede um plano B? Não. O plano B nós temos um plano estrutural. Tá? Nós temos um ensino. Vocês tiveram. A gente ignora isso. Eu estou inscrito e eu preciso sair. Eu já vou sair. Eu só quero dizer que eu gostaria que você apresentasse o plano D, por exemplo, de vocês. Nós temos. Nós temos B, temos C, temos D. Nenhum deles vai ser fazendo B. Eu vi o e-mail, o plano D que você mandou para aquele grupo que eu recebi primeiro, eu acho que é mais fácil. O D foi tirado do pau. Porque eu recebi e não foi construído. Então, entendi. Não fui eu que tirei de pau. As pessoas que tiraram o plano de pau. Pois é, mas você não pode botar nessa plenária. É massa. Agora, então, eu quero dizer assim, realmente isso existiu e vai existir sempre. Não é o escopo dessa revisão. Agora eu posso. Boa tarde, pessoal. Deixa eu começar esse tema aqui nos ânimos, falando uma coisa um pouco mais light. Bom, deixa eu recuperar a questão do livro que o Eduardo comentou, sobre se podemos ser acrescentado aí, ou contado de alguma forma. Eu acho que isso não deve ser possível, mas o Rony comentou da questão de que a lei já era contábil, eu lembro bem que isso quando isso aconteceu, por exemplo, acho que você lembra do coordenador de graduação, coordenador do bacharelado em matemática, uns anos atrás, e aí isso era uma demanda dos alunos que eles queriam que aumentasse um pouquinho mais o limite máximo, desmontando tudo, porque não lembro exatamente qual razão, mas eles queriam que passasse de 50 para 55. E aí ficou aquela discussão de 50, 55, 60, 62, não sei o quê, e algum docente falou, não era tudo. Foi a coisa mais absurda que eu já vi, não é FBC em termos de graduação a ser colocado, e aí vai ser aprovado no CPC de 55. Isso foi votado, e foi aprovado, foi procedido, foi diante de si. Bom, ou seja, isso eu acho uma coisa que a gente tem que recuperar aqui, e de alguma forma brecar, tá? Se você vai liberar os alunos que são em séries muito, muito altos, isso é outra questão, mas você tem que realmente dizer, olha, você não consegue mais fazer isso. Tá? Em casos excepcionais, vai ser na vida excepcionalmente perfeito, não tem problema nenhum. Tá? Mas para a maioria das pessoas, isso tem que ser levado em consideração. Tá? E daí, com isso sendo efetivado, usar esse I para as atividades que a gente está propondo aí, né? de incrementar atividades fora de aula, multimídia, não sei o que, enfim. Colocar o que a imaginação e que a experiência pode fornecer. Perfeito. Bom, o próximo ponto que eu vou recuperar do aumento da comunidade, na minha visão, nas discussões que eu vi no trabalho, na reunião, essa discussão de aumentar ou não aumentar e a adequação de emenda simplesmente não podem se dissociar. Não são conjuntos de juntos. Não se pode, não tem condições de se dissociar essas coisas. Tá? Simplesmente por quê? Porque opção limitada não resolve o problema. Opção limitada não vai fazer com que o aluno aprenda bem integral em fluido. Não vai.
PCT. Simples assim. Simples assim. Não tem. É impossível dissociar a necessidade de aumentar a carga didática com adequação de emenda. A gente pode, na reunião plenária, simplesmente não quero esquecer, não vou falar porque não é o escopo da discussão. Perfeito, mas tem que estar claro para a gente que a gente está negligenciando um tema que é fundamental, que é importante e que afeta todos os outros cursos. Dali para frente afeta todos os outros cursos, porque o aluno sai sem saber integral. E quem sabe que os alunos precisam disso, sabe o quanto isso é perigoso, o quanto isso é danoso. Isso é uma questão. Isso não vai ser independente do que a gente decide. Isso é um fato que vai. Essa é a minha leitura. E a leitura da maioria das pessoas que discutiram nos 36, eu digo com quase certeza absoluta que 90% dos 36 concordam comigo. Tá? Bom, a outra questão é, só para terminar, a questão do amadurecimento da proposta. Tá? Eu estou na FBC desde 2006, eu acompanhei em vários momentos, a FBC decidir de forma muito rápida assuntos que são fundamentais, que são nevrálgicos. Não porque tem que defender para ontem. Tá? Eu acho que a gente está num momento em que isso não é mais aceitável. E se a gente percebe que uma proposta que tem que ser estudada, que tem que ser implementada, que vai alterar a vida de muita gente daqui para frente, que vai acontecer isso, o que está fazendo aqui, vai mexer com a vida dos 1000 e poucos alunos, 1000 e tantos alunos que vão entrar no ano que vem. Tá? Então, se a gente tem isso como claro, que a gente pare mais 2 meses e pense um pouquinho mais, se for necessário, se achar que precisa fazer isso. Sabe? Não, o que foi dito aqui é que isso não é uma data taxativa, que você tem que fazer isso e entregar. Tá? Se a gente eu não estou dizendo que tem que fazer isso. Não é. É obrigatório você. Não, obrigatório você propor a revisão da plenária de Daniel, só que a gente ordem. Eu tenho um projeto estratégico definido pela Prefeitura de Graduação, eu tenho um prazo, eu tenho um projeto estratégico. São 3 projetos estratégicos vinculados à organização do PCT atual. Acompanhamento pedagógico das disciplinas no viés de plano de ensino, que a gente está tentando. A revisão do projeto pedagógico pautada pela resolução Conselho 140 até setembro. Se a plenária do PCT e a universidade enxerga que precisa de mais tempo, vamos pautar isso. Só que o que... Mas os discursos estão todos esperando todos os terminar o PCT para poder fazer o seu até setembro também. Isso. Foi pautado na última CG, foi colocado para a gente lá, um schedule lá de calendário. Ó, que o limite é esse. E aí, por exemplo, o Aníbal, que estava lá, falou, eu preciso da revisão do PCT para eu concluir as revisões das opções limitadas das engenharias e de todos os cursos vinculados ao acesso. Perfeito. Só, não sei se eu posso terminar. Tá. Voltando ao que eu estava dizendo, segundos atrás, eu não estou dizendo que tem que ser feito isso. O que eu estou dizendo é, dado que a gente está estudando os problemas que o ICT tem, que foram detectados com a experiência, né? Se a gente percebe nesse momento que tem alguma coisa que seja muito importante, que tenha que ser incluída, independente de que no início ele não fizesse parte, tá? Mas que a gente entendeu, se é que entenderemos isso, não tenho certeza, tá? Mas se a gente entende que isso é uma coisa que é importante, que tem que ser definida, então eu não vejo problema em a gente parar um pouquinho mais, esperar e pensar numa solução. Tá? Não vejo. Se não, beleza, vamos fazendo, a gente tem que ter claro que a gente pode estar negligenciando questões que são fundamentais. Questões que, por exemplo, fazem com que o aluno chegue em fenômenos, não saiba calcular uma integral simples. Por Deus, uma integral simples. Eu dei FUV várias vezes. Alguém comentou aí que era só um segundo, enfim, eu dei FUV várias vezes. Eu já vi as provas lá. Você tinha comentado que tem provas que são muito delicadas. Eu até sugeri para o Daniel, vamos incluir todas as provas que a gente já ofereceu. E olha as provas são simples, se exige um mínimo, os alunos não conseguem. Eles não conseguem fazer mais do que são
é um fato. Se a gente vai, de novo, repetindo para eu concluir, se a gente vai negligenciar isso, é uma opção que a gente tem. Tá? Mas tem que estar claro que a gente está fazendo isso. Tá bom, deixa eu só ver. Eu acho que é uma colocação muito complicada essa parte de negligenciar quando, por exemplo, a gente não sabe aqui, sinceramente, eu não sei se o aluno sabe integrar, porque ele foi reprovado, ou se ele foi aprovado sem jeito. A gente não tem hoje na universidade condições de fazer uma gestão consciente, porque a gente não tem informação. Não é só o PPP. Isso é um problema da polícia, seguramente. Informação. A gente não sabe mapear exatamente o que está acontecendo, o que são esses alunos, quando que eles estão sendo aprovados. Você sabe quando é prova? Mas é mundial, É mundial. FUV é mundial. Desculpa, o FUV é mundial, foi organizado pela Comunidade, é mundial há mais tempo do que eu sou viva. Muito bom que você sabe isso. Certo, eu sou muito antigo. Então não é um problema nosso. O aluno que precisa saber matemática não é um problema só nosso. Certo? Agora, tem muitas outras coisas do DCT, que inclusive não envolvem só o DCT, que se a gente for ter outro lugar, a gente vai negligenciar. Então eu acho complicada essa palavra. Eu acho que é o seguinte, não é negligência. Existe um escopo. Essa discussão está faltando um escopo. Eu tenho certeza que os fenômenos, o Eduardo Novaes, fez a apresentação, foi o seguinte: fenômenos, os três, o Harvey, 16 semanas, transformando em 12, nós cortamos. Por que você acha que eles não vão querer mais perto? Por que o ano tem mais perto? Hã? Ele não quer mais perto. Você não sabe. Eu sei, por Eu sei, não. Opções limitadas das engenharias, todo mundo Todo mundo quer. A questão é a seguinte: esse projeto tem um desafio que é Eles têm assim, fazer o projeto. origem da ciência. Ou você é Origem, você está falando dos fenômenos. não, eu não sei, isso é uma disciplina de Esse projeto tem como princípio primeiro sala de aula, ele tinha princípio. Isso continua um desafio, certo? Agora, isso continua chamando a palavra dele de universidade, porque nós da comunicação, quando chegamos e faltamos todo mundo seguiu um norte. Eu acompanhei o sucessor da matemática. O plano D estava seco, Daniel. Saiu por quê? Não, o plano D saiu, falei, não, eu explico. Eu explico. O plano D era a questão da base matemática. Peraí, explicar todo mundo. O plano D, eu iluminei o seguinte: é pegar os dois créditos que estão faltando, colocar em bases matemáticas e pegar o conteúdo que deveria ser de bases matemáticas no plano original, que é para coloca no reforço e colocar no ciclo. Metade vocês fizeram, metade não. Ah, acho uma bonita, por exemplo. Pois é, entendeu? Então, esse plano D teria sentido. Eu tirei essa proposta, a proposta que aconteceu foi o seguinte: quando a discussão começou, a gente começou sabendo que mudar, que a galera a gente contou todas as possibilidades. O que aconteceu durante a discussão foi que, durante a discussão de FUV, foi pedido para que alguns conteúdos de FUV passassem para as matemáticas. Então, foi aumentado com o tempo. Na hora que isso aconteceu, a proposta de retirar bases nos torna mais viável, porque nós fizemos uma distribuição diferente. Por isso ela morreu. Não foi escolha. A gente foi para baixo. Mas era bem da base. Você já ficar com 8 meses dando. Daria tempo de amadurecimento, ser esperto, e conteúdos de bases é possível. Existia essa proposta. Então, Existe, eu faço uma discussão em dia. Tudo bem, mas eu estou colocando essa proposta na plenária, porque talvez ela seja alguma coisa conciliatória, da falta de responsabilidade da negligência que nós estamos colocando, e uma alternativa que a plenária tem que saber. Por exemplo, bases teve um objetivo. Quem fez bases, a primeira vez que disciplina foi o Sérgio Oliveira, do SEXP. Não, elas fizeram pré-cálculo, não era base matemática Tem sempre. o nome, a gente olhou o vestibular, a gente olhou os nomes, as notas, chamava base matemática, a gente olhou as notas, Era ele ou você? os alunos davam um reforço e foi dado. Essa é a capacidade matemática. Eu sei que é um disciplinador, tem livro, tem todos os sonetos, não estou falando isso. Só que não era esse o objetivo. Então pega isso, faz curso e coloca no ciclo. Agora, a questão de chegar aqui e falar que os outros grupos atenderam as prerrogativas de discussão e que quando a gente não aceitar uma mudança, isso é falta de negligência, eu acho muito pesado. Eu recebi um e-mail de Veron, meio que colocando a culpa na coordenação, caso a gente não assumisse essa condição. Deixa se vocês permitirem, agora que você está no corrigimento de vários temas, posso falar? Perfeito. Beleza. Bom, a primeira questão é, a gente tem uma
prestar atenção nos alunos que a gente recebe. Qual que é o conhecimento de matemática dos alunos que a gente recebe? É mínimo. É mínimo. Se você retira a base de matemática, vamos colocar no ciclo. Tenho muita preocupação com relação a isso. Tenho muita preocupação com relação a isso. Bom, beleza. Voltando à questão do negligencial, não quero ser de forma nenhuma ofensivo a ninguém aqui. Aliás, até acho que em alguns momentos, discussões que são por questões de ponto de vista, de achar que a gente tem aquela posição para melhorar o ensino na UFPC, eu acho que é uma questão que é central e que é de todo mundo que está nessa sala. Ninguém está pedindo para aumentar crédito porque quer ficar mais tempo em sala de aula. Você quer aumentar crédito porque você acha que o aluno precisa disso. Quando eu falo que a gente está negligenciando um problema, a gente, eu digo todo mundo, tá? Não estou dizendo que a Itana, a Juliana que está negligenciando. Eu estou dizendo, não, pelo amor de Deus. Eu acabei de falar no seu. Pelo amor de Deus. Se tem uma coisa, se tem uma coisa, se tem uma coisa, que me preocupa muito na UFPC é que quando eu vejo dois pontos de vista distintos que as pessoas levam para a questão pessoal, não pode se levar de forma nenhuma. Está todo mundo aqui discutindo questões que é para resolver problemas dos alunos, que é para resolver problemas da educação, e está todo mundo no mesmo lado, no mesmo lado. Não vou apontar o dedo para dizer que você está fazendo diferente. Nós estamos em que a gente está deixando simplesmente de olhar para uma questão que é fundamental. Essa tradução que eu disse quando eu falei negligenciar. É só isso que eu quero dizer. Então, para isso, defeito que você está. Não, eu citei esse nome só para você falar isso, porque o seu nome eu resumi ele, o que eu entendi é que seria a coordenação, não assumir essa postura de aumentar os prioridades aqui, na verdade, você deveria como plano da coordenação atual, que é o que eu acabei de escutar no colégio, não é previsto. É uma construção colegiada sobre essa decisão, e que não recai na minha cabeça. Então, eu não sei o que se refere, porque eu programei algumas coisas, mas não fui. Foi no meio que tinha. Tá, mas eu só não acho que a coordenação deva obrigar ou impedir que seja mudado. A questão maior é que para uma decisão dessa, por exemplo, de aumentar crédito nessa condição atual, não pode ser decidido como a gente falou duas vezes. Por quê? Questão de oferta de disciplina, planejamento individual, estruturação de horários, a questão de contratação do professor, se aumenta crédito no momento dessa situação, provavelmente esse não vai ser limitado. Um outro grupo vai ter que ser diminuído, porque a quantidade de professores para a universidade é muito fechada. A questão de infraestrutura. E aí, recorrentemente, eu e a Itana, com gestão de curso de 7 mil alunos, sem dado nenhum para planejar decisão em cima de todos esses pontos para daqui a 70 anos. Mas se você muda o PCD, isso começa em janeiro, em entrada, não se vê necessariamente. A questão é chegar. Bom, boa tarde. Bom, ainda bem que o Anderson voltou, porque eu tinha uma pergunta para fazer justamente para era aberto. Na verdade, são duas perguntas simples, que também são duas sugestões, talvez não tão simples. Mas a primeira pergunta é se não seria possível voltar para esse novo nome da disciplina, evolução e diversificação dos seres vivos, voltar ao conceito de diversidade, evolução e diversidade dos seres vivos. Por quê? Porque na área de humanas, ciências sociais, esse conceito da diversidade é muito importante. Acho que não só na área de humanas sociais, hoje é um tema importante no mundo todo. Inclusive, eu estou lembrando aqui que ontem eu assisti um chamado de um documentário sobre diversidade. E eu não assisti o documentário ainda, talvez alguém já tenha assistido. E aí a pessoa coloca uma questão que eu achei muito importante, uma reflexão que é muito importante. Ele diz o seguinte, que na espécie animal você observa aí centenas, milhares de espécies que apresentam comportamento homossexual, mas só uma que apresenta comportamento homofóbico. Então, isso são coisas que mostram a possibilidade de certos conceitos, certas definições abrirem esse caminho da interdisciplinaridade que a gente tanto busca.
Porque na área de humanas e filosofia, a gente normalmente pensa questões como essa a partir da questão moral, ética, cultural, e nem sempre a gente busca, pelo menos, não sei o quanto esse tipo de afirmação faz sentido ou não, mas de qualquer forma ela te coloca uma interrogação importante. Abrir uma possibilidade de uma discussão a partir também do conhecimento científico que nós temos, biológico, enfim, da natureza. Então a primeira questão, e ao mesmo tempo a nossa sugestão, se for possível, voltar para o conceito de diversidade. Posso fazer uma parte? Explicar o porquê dessa mudança de diversidade para diversificação. Porque quando a gente fala de diversidade, a gente teria que falar de toda a diversidade de micro-organismos, de plantas e animais, e isso, numa disciplina de 3 créditos, é impossível. E o que a gente trata na disciplina é o processo de diversificação, que é a evolução. Então, por isso que a gente mudou de diversidade para diversificação. É o processo que a gente está tratando na disciplina e não o padrão. Então, é por isso que foi mudado. Pelo que eu entendi na discussão, só para completar, essa disciplina foca em quais mecanismos, quais processos que levaram à diversificação. A diversidade é o modo como você interpreta esse conjunto de entidades, ou seres que surgiram desses processos. Né? Então, o nome não é necessariamente correspondente. Porque a diversidade que você está falando aí já é uma outra coisa. É o padrão que a gente observa. É o padrão que você observa. Você pode ter dois seres iguais e estabelecer uma diversidade. Esse é X e esse é que eu pensei, mas não tem a ver com o processo. A possibilidade da interação, né, entre as diferentes áreas, entre os diferentes bacharelados. Veja que a gente tentou trabalhar no nome, que também é uma confusão. Assim. É a necessidade de um nome representar o que se vai dizer, e a necessidade da ementa e do tema buscar o que se pode interligar com aquilo. Então, esse nome está, de fato, pelo que a gente surgiu. Mas quando você muda o nome, é uma pergunta que eu tenho. Você tem que mudar o código da disciplina? Tem. Aí você gera uma nova disciplina. Você tem uma nova matriz curricular. Mas o que a gente vai falar aqui é a questão da consolidação. Por exemplo, quando eu falo lá. A gente vai falar dele. E se for alimenta, tem que mudar o código? Você tem que garantir esse processo de transição. Então, alunos que já estão, entendeu? E os alunos que vão entrar. Mas só para explicar, eu acho que essa disciplina, essa questão da diversidade, ela vem como um complemento de toda essa análise mais científica do processo de diversificação. E ela é complementar. Então, inclusive, eles fazem discussões, tem lá no plano de ensino, textos discutindo essa questão da diversidade do pensamento, de coisas relacionadas a esse processo de diversificação. Né? Por isso que a gente mudou para a palavra diversificação. E a segunda pergunta e sugestão talvez vai cair aí na mesma problemática que a gente está colocando sobre a utilização dos conceitos, que é sempre realmente são mais do que palavras, né? Eles têm que de alguma forma corresponder a alguma coisa. E daí pode ser que de novo eu cometa o mesmo equívoco, mas eu vou arriscar novamente. Já na disciplina interação entre seres vivos e ambiente, seria possível colocar ali, reformular o nome para interação entre seres vivos e meio ambiente, que meio ambiente também é uma outra discussão muito importante na área de humanas, uma discussão também muito importante do ponto de vista mundial, contemporâneo. Agora, eu não sei se seria aplicável para a disciplina, para a emenda que vocês construíram, mas seria uma outra porta de interação, de diálogo entre as duas grandes áreas aqui do FABC. Por enquanto, até pegar um embate, daí vai ter novos problemas, bons problemas para discutir. De novo, assim, mas a ideia, de novo, a ideia dessa disciplina é estabelecer como o meio ambiente, tanto a atmosfera, terrestre, clima, promoveu alterações dos seres vivos que estão associados àquele ambiente. E aí você tem todo o processo. Então, questões como de preservação do meio ambiente são tratadas nesse Isso. Todo esse processo. Porque toda essa interação faz parte de preservação e tal, que eu acho que tem uma interação legal. Mas daí poderia Olha, não sei.
sei, eu acho que o ambiente é outra. O ambiente é diferente do meio ambiente, não? Biólogo. Eu não sou biólogo. Porque acho que meio ambiente está bem. Ambiente nessa disciplina vai desde salinidade da água até Isso, pior. É isso que eu quero dizer. É mais do que meio ambiente. Eu não sei, pode ser Pelo que eu entendi, ao redor daquela coisa. É mais. Pelo que eu entendi da discussão é assim, tipo, vamos falar uma besteira, você pega um local que tem um mar com alto índice de salinidade. O que isso promove na relação dos silícios com aquele ambiente? E é óbvio que ele faz parte de um grande ambiente, mas esse não promove, eu tenho. Então, de novo, esse modo ele é uma disciplina que busca interpretar esses processos de modo científico, escrever que se compreende em cada um deles, mas me parece óbvio que em toda a emenda que eu vi, em todo o plano de trabalho, que eles discutem as consequências disso e as aplicações e o que acontece hoje em dia quando a gente observa isso. Então, eu acho que tem essa parte que está falando. No fundo, a interação entre organismos e ambiente forma o meio ambiente. É mais ou menos por aí. Mas me parece que nesse caso seria mais fazer a... Mas a diversidade da diversificação tem, claramente, a diferença é bem clara. Entre esse, a gente pode até conversar com o pessoal. Porque todos esses exemplos do ambiente, da interação do ambiente que vocês colocaram, se dá dentro. Para eles, na verdade, o argumento deles é que a palavra ecologia substituiria tudo isso daí diretamente. E a gente falou, eu não sei se ecologia, eu fui eu, inclusive, que eu comentei isso, se ecologia seria aceito, no sentido que remete a uma coisa mais disciplinar. Isso, uma coisa mais disciplinar. Aí eu tentei trabalhar num nome que representasse a ecologia, que é esse o que geralmente nós sentimos, entendeu? Agora você. Na verdade, como eu vou dar aula agora em São Bernardo, isso é uma das poucas, acho que o Cid, né, em comunidades também. Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta, e claro que eu abri essa pergunta para os colegas aqui presentes, que é o seguinte. Esse grupo que a gente montou, de 9 docentes para discutir a nova emenda de bases epistemológicas, tem uma dúvida bastante específica que é a seguinte. Nós vamos, evidentemente, manter as questões epistemológicas, verdade, modelo, representação, método, incluir o mínimo de neutralidade científica, enfim, todos os conceitos chaves dessa disciplina, mas o grupo está um pouco dividido entre fazer uma disciplina que se baseia mais na contemporaneidade e uma disciplina que vai fazer, de fato, uma análise, digamos, de uma gênese conceitual histórica. Então você vai lá atrás e faz. Então eu queria explicar se nesse trabalho que você fez, surgiu alguma resposta a essas duas perspectivas. Uma que se baseia mais na contemporaneidade e uma que vai de fato na origem histórico-conceitual dos conceitos, dos problemas. Então, sobre a disciplina em si, como falar pela minha visão do trabalho que eu tive no final de curso, essa interdisciplinaridade dela, e fazendo com você tem a disciplina, eu acho muito legal todo esse contexto histórico que você pega desde lá atrás, Aristóteles, bem-vindo, porque isso dá um momento que o BCT provavelmente não vai ter nenhuma outra matéria. Você consegue passar por vários pensadores pensando a ciência. É uma linha, igual você fala de origem da vida. Você pega uma linha e engloba várias coisas com várias disciplinas e vários conteúdos com aquela linha. Então é muito legal essa perspectiva histórica. Mas a interdisciplinaridade que a gente montou principalmente foi quando a gente discute mais contemporâneo, quando fala de método científico mesmo, porque é aquela questão, muitas universidades o aluno vai, fala de tecnologia, fala de ciência, mas ele não sabe o que é ciência, sabe? É só indução, é só dedução, é Popper, outros métodos, por assim dizer. Então a interdisciplinaridade foi mais nesse sentido. Foi até no trabalho que a gente contou que é uma das disciplinas que teria muito potencial de ser interdisciplinar, porque você precisa disso para qualquer coisa de ciência, mas que não é tão explorada às vezes pelas outras disciplinas, e talvez fazer essa conexão. Ficaria dividido entre as perspectivas histórica e focadas. As duas têm seus... Seria bom, talvez, uma outra oportunidade, uma outra reunião entre eixos, explicar um pouco o que os outros eixos acham talvez importante dessa discussão específica das humanidades.
E aqui eu queria saber duas coisas de vocês especificamente. A primeira vocês tinham dito no eixo de humanidades, naquela primeira reunião, que existia a possibilidade da gente fazer um teste, acho que você usou esse vocábulo, da gente fazer um teste no quadrimestre do ano que vem e tentar retomar aquelas 3 horas consecutivas. Então, uma disciplina fornecer, por exemplo, à tarde. Teste de horários. De horários. Isso continua viável. Tá. E uma última coisa, frente ao que alguns colegas aqui colocaram, e eu senti de fato uma tristeza que o eixo de humanidades não caminhou como deveria, talvez o canal não seja conversar com os coordenadores das outras 2 disciplinas, mas docentes das humanidades que possam contribuir espontaneamente. Depois a gente vê o que faz com a coordenação, o que faz. Não, mas o coordenador ia fazer isso. Mas aí eu não sei como que a gente poderia encaminhar isso. Amanhã. Eu quero marcar para a semana que vem, com pessoas porque no eixo de humanidades apareceu poucas pessoas, isso é um fato, não sei se tem questões outras, enfim, acho que não é. Mas, Sidney, por exemplo, gostaria de discutir? Depois Quem poderia dar um help se vocês têm mecanismos? Mas o que você precisa? O nome dos últimos docentes? O que você precisa? Não, eu preciso de pessoas que lecionaram, que deram, nem preciso, não falo de coordenação, mas que tenham uma experiência com a EMEICA e com a didática, tanto no EDS como no CTE, né? A gente pode procurar isso. Sim. A gente passa os nomes, na verdade, a gente passa os nomes das pessoas. E talvez se você está se conversar com alguém, porque está muito cansado. Sim, mas eu acabei já entrando em contato com o pessoal da maioria, com o Sou eu, né? Você já está indo? Não. Gente, assim, né? Diretora, você não faz nem sentido. Não, é só para falar para você que a gente vai ter que marcar uma outra reunião, a gente vai definir a data ainda. Porque essa discussão começou aqui agora, que eu acho que eu tinha que ter faltado a maior parte. Então, numa outra que não tem as apresentações, só que um dia mandar as apresentações, a gente mandar para todo mundo, a gente já começa para a gente todo mundo mandar as apresentações para a gente estar lá no site. Tudo nosso está naquele site de vocês. Para a gente repassar todas as você tem previsão de agenda para essa próxima? Posso dar uma sugestão sobre isso? Por próximas 2 semanas é complicado. Por causa do recesso. Não, eu estaria aqui, mas eu não. Mas não será isso. Dia 30 começa a greve, se chegar. Sua proposta é na volta às aulas? Mas é porque então, eu não sei nem sabe, mas. Não, o que a gente pode levar. Mas tem gente que discutir. O que a gente pode levar para os conselhos superiores é o seguinte, ó. A discussão da plenária está acontecendo e é preciso mais tempo. Vai continuar obrigatoriamente esse calendário e aí a gente se torna para vocês primeiro, ó. O que a gente recebeu da Prefeitura de Graduação foi não de e a gente vai ter que essa data. Não, a gente tinha que ser feito. A gente dá para conversar com a Fernanda e puxar isso para novembro. Não é o Fernando, é o Conselho. Não, mas fala para os conselheiros. Eu consigo convencer o meu conselheiro. Não faz isso com o seu conselheiro e a gente consegue. Você voltou. E as emendas e planos. Isso, perfeito. O que a gente iria pautar para essa próxima reunião era justamente a gente começar a próxima reunião com a continuação dessas discussões, mas em cima, à luz dos planos de ensino, já que meio prioridades. A gente pode fazer uma meia-culpa, porque a gente fala que os alunos não fazem nada fora da aula. Então a gente poderia fazer isso fora da reunião, dar uma olhada nos planos de ensino e chegar para a reunião. Não, porque se a gente for depender de chegar na reunião para cada um entender o que está acontecendo, não, é fazer os planos de ensino antes. Mas se vocês compilarem as apresentações. Já tem, por exemplo, mas o que a gente pediu para vocês é compila os outros planos, né? Eu faria assim, ó. Eu daria os objetivos de competência. Se incompetente para melhorar o tipo de competência, mas. Os planos.
os eixos. Tudo bem que a discussão do aumento do número de créditos pode ser muito importante, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas eu acho que isso embarca tantas outras consequências que vai ficar impossível a gente carregar. E eu defendo que a gente tem muito a ganhar se a gente simplesmente otimizar as emendas e consolidar elas e dar a cara para as disciplinas com a estrutura que elas têm aí. Um exemplo prático, o que eu acabei de ver, eu estou dando uma disciplina agora que chama Estado Sólido, tá? E eu não consegui cumprir a emenda. Eu acabei de ver aqui, existe uma proposta de interações atômicas e moleculares, onde vai entrar estado sólido. Se eu não estou nessa reunião e isso é aplicado, e isso não vem oficialmente lá nos documentos da universidade, eu vou continuar replicando estado sólido, algo que eles já vêm da obrigatória do BCT, e eu poderia construir em cima daquilo, e eu teria tempo, e eu não preciso aumentar créditos do Estado. Eu poderia dizer, não, o Estado sólido precisa de mais créditos, né? na reforma lá das engenharias, porque não dá tempo. Mas se interações atômicas e moleculares, que é obrigatória do BCT, já entra e eu posso construir em cima daquilo, dá tempo. Então já é um depoimento, e eu tenho certeza que há dezenas de outros exemplos que podem ser replicados em termos de otimização. Por isso, discutir e consolidar as emendas eu acho que é fundamental. E o outro comentário que eu tenho é sobre a fala do Guéron, que ele estava preocupado com essa coisa de se construir material didático que é quadradinho, fechado para a disciplina. A proposta que a gente tem lá para Origens é fazer um material didático que é maior do que a disciplina, tá? Para justamente prever que o professor ele pode até ter um pouco de liberdade de escolher os capítulos que ele gosta e tudo mais, tá? Então, e também não fixar só no livro didático, elaborar listas, elaborar vídeos, mas o objetivo primeiro, eu acho que é um livro-texto. Só isso que eu queria dizer. Bom, só para ser bem rápido, eu queria parabenizar e agradecer o convite da diretoria, da coordenação do BCT, para participar mesmo com poucos alunos. Eu acho que isso é muito importante, porque antes de vir para cá eu fui impedido de participar de uma reunião sobre núcleo docente de estruturação da engenharia de gestão. Então, falar como se para o aluno não fosse importante aquilo ali, sendo que é justamente para o aluno. Então, mesmo sendo uma coisa que às vezes parece óbvia, a gente vê que alguns cursos não cumprem isso e a gente tem uma visão. É até um pouco preocupante isso. Então, eu agradeço muito esse convite, que por mais que pareça ser só um convite, é muito importante. E demais, só que eu gostei muito das propostas de ver isso encaminhando mesmo. Eu acho que o que falta muito dos alunos nessa questão cultural é justamente criar um vínculo de entidade com o que é um bacharel em ciência e tecnologia. As pessoas ainda não sabem. Eu não sei o que é PEAC até hoje, eu não tive um tutor. A primeira vez que eu fui ouvir falar mais do projeto pedagógico, alguém comentou mais com a Itana, depois mais de um ano de faculdade. Então, o aluno não sabe o que é aquilo. Para todo aluno que entra, é o que? Eu estou fazendo isso antes de ir para o meu curso, porque ele não sabe o que é o BCT. Então, a importância de ressaltar isso, dele saber o que é o BCT, não sei, tem algum modo de saber, nem que seja só uma matéria de um crédito, para explicar um pouco o que é a faculdade, o que é um BCT, alguma coisa, ou algum outro tipo que funciona, já que o PEAT não funciona, porque é fato que não funciona. E isso eu acho que resolveria muito esse problema do aluno entender que ele tem que estudar, que isso faz parte do projeto. Se ele não entender, ele realmente não vai fazer, porque ele vem com a cabeça de ensino médio. E, no mais, o que eu achei muito interessante numa proposta do BCH, que tem um pensamento estruturado, não que aqui deva funcionar assim, mas eu acho que vale a pena levar em conta. Lá eles estão pensando em deixar um dia da semana livre, não vai ser ofertada a disciplina, para o aluno poder se envolver com outras atividades. Não tem que deixar livre, porque eu sei que o aluno tem essa liberdade de escolher os dias que ele quer, mas um estímulo maior dos docentes e dos alunos participarem de outras coisas. De novo, isso entra no fator do aluno ser protagonista da aprendizagem, ele conseguir aplicar isso, ele fazer interdisciplinaridade, com o quê? Com pesquisa, PDPD, a gente tem desde o primeiro ano, entidade estudantil, empresa júnior, ligas universitários. Se fosse só o livro, a gente já tá. Oi? Se fosse só para usar o livro, também já estava pronto. O bar,
legal, vai atrás de ver o que é extensão. E muito aluno fica bitolado justamente porque ele só acha que é importante a disciplina, e ao invés de ele ir atrás. Isso impede ele de criar essa cultura dele começar a ser protagonista. Quando você está numa entidade dessa, você não tem ninguém te cobrando, você tem que começar a ir atrás. Então, eu acho muito amadurecedor, eu acho que isso contribui para todo mundo. Desculpa, eu não entendi como você faz para deixar um lugar livre. Não entendi. Oi? Desculpa. Na matriz sugerida, Você espalha a maldade disciplina durante 3 anos, isso é plenamente possível. Porque as disciplinas obrigatórias. Gente, mas na prática você não vira dia livre, vira dia para fazer disciplina limitada, né? Não, mas a gente pode mostrar. Se o total do curso tem a mesma carga horária. Não, só uma ideia. Falando que é pré-planejamento, já que entra na questão do amadurecimento do aluno, para ele saber a é só de ter um momento para você ter falar, gente, está tendo um projeto de pesquisa legal, você de pesquisa isso aqui, se você quiser ir atrás, tem interesse também. Eu acho a ideia legal, também entender como que faz, entendeu? É só um momento. eu proposto de várias grades. Uma grade bem compacta, que está super antes, uma outra grade compactar não é o dia da semana, é a quantidade de horas, né? Sim, não, então, é matemática, você vai fazer 9 horas. Não, eles não vão ofertar. Se o aluno escolher fazer opção limitada, está na liberdade de escolha do aluno. Se o aluno resolver fazer extensão, porque o professor orientou bem, o aluno faz a extensão. É ter espaço para isso. É isso que eles não tem mais. Ô Paulo, eu nem estou falando que tem que deixar, isso é uma coisa que até a questão, porque justamente o aluno tem muita liberdade para pegar a não, achei que se quiser. É só que o principal ponto é justamente ter esse comentário de você dar essa criatividade. E, bom, mas é isso sobre, não sei se eu devo jogar mais polêmico ou não, mas sobre o meu ponto de vista pessoal na questão das disciplinas. Eu não sei se tiraria FUV ou se EPE e GEAP seja aumento, mas na minha opinião pessoal, FUV pelo menos. Eu não sei se vai tirar crédito, de onde for tirar, mas FUV na minha opinião precisa de mais crédito. Nem que tire FUV ou alguma coisa. As outras duas eu ainda questionando mais FUV, realmente é a base. Eu acho que as outras duas eu ainda penso, mas FUV pra mim é base. eu acho que o fundo merece ter as despesas, mas matemática eu acho que perdeu um pouco. A gente consegue por outras vias contemplar o que seria. Bom, só isso. A gente quer igual ao aluno que o Daniel, e a gente escreve. Eu uma observação rápida sobre, não exatamente sobre o conteúdo atual aqui, sobre essa discussão pontual nossa, sobre o processo, né? Uma certa saia justa que aconteceu aqui na reunião, aconteceu também na reunião lá do eixo de informação, né? Chegou lá, chegou determinado, pô, você vai, acabou as reuniões, né? Isso semana passada, quarta-feira passada. Acabou as reuniões, só isso, só um mês, né? Eu fiz a mesma coisa que você, eu Wesley. Imagina, no final de julho a gente passa para a plenária, a gente faz 1 mês e meio, aluno de 1 mês, vai amadurecendo. Agora, uma vez a cada 20 dias, dá para amadurecer um pouco mais, mas o que a gente percebe não é só nesse processo específico do DCT, isso já aconteceu em muitos outros processos, né? Por exemplo, a engenharia de informação depende muito de recursos de informática, a gente participa mais fortemente do PDTI. Chega na hora de fazer o PDTI, né, o PDTI, a gente tem que, em algumas semanas, produzir alguma coisa ali, e daí você para, de repente, e fala assim, deixa eu ver, isso aqui tinha começado no ano passado, para esse negócio estar prontinho do jeito que devia estar nesse ano. Eu acho que vai fazer uma breve história, começou tudo preocupado aqui, né? Começou em março essas reuniões, é que tem que estar tudo. Deixa, você está reclamando, eu nem falei, né? Eu tenho uma proposta para amenizar, para harmonizar esse negócio. Então, uma das coisas que a universidade fez nos anos anteriores, retrasado principalmente, foi um negócio chamado mapeamento de processos. Então, pegou todos os processos da universidade, que estavam meio caóticos, né? Porque os processos foram sendo criados à medida que eles eram necessários, né? Ninguém planejou nada, e aí
que a coisa tem um funcionário direito. Então, tratou-se lá a Fundação Mussolini e tal, fez um trabalho para começar o mapeamento do processo. Isso ainda está muito longe de terminar, né? Mas começou, eu, por exemplo, participei do mapeamento do processo lá da RI. Né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, só 2 docentes participaram do mapeamento de processo. Eu, inclusive, participei da segunda turma e não da primeira turma. Na primeira turma, foi feito o mapeamento de processos, mapeou-se vários processos importantes da universidade. Só que porque os docentes não participaram desse negócio, os processos dos docentes não foram mapeados. Por exemplo, essa revisão do BCT deveria ser um processo, na verdade, o processo de revisão de qualquer curso de graduação está instituído na Consul 74. Né? Tem uma que fala quais são. Então, mas o mapeamento do processo, uma vez que existe esse processo, ele é identificado, ele não foi mapeado. Ele existe na universidade, não é porque ele não foi mapeado que ele não exista, entendeu? Que não deveria existir. O processo existe. O mapeamento é para você dizer, olha, esse processo aqui é uma sequência de eventos que precisam acontecer. Para que as pessoas, por exemplo, para a gente chegar aqui com as coisas que precisavam estar feitas, já feitas nesse momento.